E quando você começou a falar, vou conhecer o Brasil, meu país? Cara, quando eu tava fora. Sabe por quê? Porque assim, eu tinha uma falsa ideia de que eu conhecia o Brasil por causa dessas viagens que eu fazia com a minha família. E aí, quando eu tava fora, eu encontrava outras pessoas, e as pessoas, eu falava assim, sou brasileiro. E aí me perguntava assim, tá, mas você já foi pro Cristo? Você já foi já viu tal coisa no Brasil? Você conhece isso? E eu falava, não. E aí eu ia ficando assim, como você diz, mufino, né? Então, né, mano? E aí eu começava a ficar assim com uma certa vergonha de não conhecer, sabe? Porque, pô, o Brasil é incrível, sabe? É muito, muito, muito massa. E aí eu volto pro Brasil, né? 2 anos depois, minha primeira viagem durou 2 anos. Eu volto pro Brasil com essa vontade. E essa vontade, ela é adicionada com um outro aspecto, assim, porque conforme eu fui, por mais que eu não criava conteúdo naquela época, eu tinha um Instagram, eu compartilhava algumas fotos e de vez em quando, mais no final dessa primeira viagem, eu compartilhava alguns textos de experiências que eu estava vivendo. E aí, muitas das caronas, né? Então, tem uma história em específico que inspirou o meu livro, basicamente, quando você começa a ler essa história, quando você começa a ler meu livro, o primeiro capítulo é essa história, que foi uma carona que eu peguei saindo da Turquia, seguindo em direção à Europa, né? Sentido norte. E aí eu peguei a carona, foi um dia que estava muito frio, eu estava viajando no inverno, então eu não tinha possibilidade de dormir na rua, porque se eu dormisse na rua eu não tinha nem equipamento para isso. Então, meu tempo de carona era das 10 horas da manhã, quando amanhecia, até as 4 horas da tarde. Se eu não conseguisse nada entre isso, assim, eu tava ferrado. E aí, essa noite eu não consegui, porque eu tava atravessando a fronteira. E o processo de atravessar a fronteira leva tempo, né? Então eu tava atravessando a fronteira, e aí eu não passava carro, não passava nada. Eu falei assim, não, acabou, né? Já era. E aí eu continuei caminhando uns 10 quilômetros. Caramba! E aí eu comecei a ver uns caminhões parados, assim, estacionados na beira da estrada. E aí eu falei assim, eu não tenho, de maneira geral, filosófica do caroneiro, eu prefiro que a pessoa tome a iniciativa para que ela decida parar e me ajudar. Eu não gosto de chegar, abordar a pessoa e falar assim, pô, você pode me levar? Porque eu acho que isso acaba constrangindo a pessoa, às vezes a pessoa pode se aceitar, mas ela não quer, e aí a experiência não é legal. Mas nesse caso eu tava precisando de ajuda, eu não tava nem precisando da carona. Você falar assim, não posso dormir no relento, eu preciso encontrar alguém que vai me abrigar. E aí eu vi esses caminhões, eu cheguei num caminhão, não tinha ninguém, cheguei no segundo caminhão, eu bato assim na janela, tinha um cara fazendo um café, e ele tava assim, tipo, mexendo no café do lado do volante. Aí eu, tipo, assim, no vidro, aí ele olha, aí ele abaixa assim, aí ele vai lá, abre a porta e manda eu subir. E aí esse cara... eu entro no caminhão, ele me serve um café e tava frio. Eu sento assim na parte de trás do caminhão. Pra quem não conhece um caminhão por dentro, Tem uma cama atrás. Tem uma cama atrás, né? E aí geralmente onde os motoristas dormem. E eu sento naquela cama, só que eu tava tão cansado, porque foi um dia tão extenso, que a gente ficou conversando um pouquinho, muito pouco, porque ele não falava inglês, então a gente usava o tradutor. E aí era um pouco cansativo, e aí um determinado momento eu apaguei, assim, tipo, deitei pro lado assim e dormi. Quando eu acordo, tipo, 4 horas da manhã, eu acho. A gente tá parado num outro lugar e eu não vejo ele. E aí eu acordo, eu deitei na cama, eu acordo assim, e aí eu vi que ele colocou uma mantinha em cima de mim, e aí eu dormindo ali, minha mochila ainda do lado e tal, e eu não vejo ele. Eu falei assim, pra onde que esse cara foi, né? E aí eu levanto, a hora que eu levanto e tomo um pouco mais de ângulo de visão, eu percebo que ele tá dormindo no chão. Dali onde que ficou. Cara, que bonito os pés. isso, mano. E aí ele tava usando o travesseiro, o chinelo dele como travesseiro, e ali ele tava dormindo. E aquilo mexeu comigo de uma maneira tão profunda, porque assim, eu era uma pessoa 100% desconhecida, que ela cedeu o espaço de descanso dela, porque ele estava trabalhando. Sim. E assim, dormiu no chão, assim. E aí, eu fiquei muito emocionado com aquilo. E a gente, no final das contas, acabou viajando juntos mais 2 dias. Então, eu ia descer num determinado lugar, acabei não descendo, porque tava tão legal a viagem. Ele fazia café da manhã, me dava queijo, me dava Virou amigo salada. mesmo. Viramos amigos, assim. Com uma comunicação zero. Contrato Muito todo. básica, muito básica. E aí, a gente, tipo, começou a viajar juntos ali 2 dias. E aí, no dia que eu falei que eu queria descer, porque eu já tava cansado, eu desci numa determinada cidade lá e eu mostrei no tradutor pra ele, né? Tipo, vou descer na próxima cidade. E aí ele ficou, tipo, muito triste. E aí ele falou assim, não, mas sério e tal? Eu falei, sim, vou descer. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, sim, tenho certeza. E aí esse cara deixou eu dirigir o caminhão dele. Eu não dirijo caminhão, tá?
Mas ele queria muito que eu dirigisse o caminhão dele. Então, tipo, o caminhão era automático, ele Experiência, hein, mano? pegou e colocou sentado na poltrona ali pra dirigir o caminhão dele. E aí ele fazia vídeos, assim. Aí ele pegou, me serviu um café da manhã, fez uma marmitinha de queijo, assim, pra eu poder descer e continuar a minha viagem. E aí, quando eu desço do caminhão, sabe assim, quando você fica esperando a pessoa sair de vista pra você seguir a sua viagem? Ele fez isso, assim, né? E isso, tipo, me tocou demais. É uma cena de filme, porra. 100%. Cena de filme, dá vontade de chorar, porra. Não, muito bonito, muito bonito. Claro que é. E aí, essa foi uma das histórias que eu quis, assim, compartilhar dessas minhas experiências. Por exemplo, viajando. esse cara é um dos caras que você conheceu e que não... E que eu nunca mais vou ver. Nunca mais vou ver. Eu tenho ele no Facebook, assim, mas assim, a gente não consegue manter uma conversa, porque eu mando lá em inglês, ele me responde. Mas ele faz parte do livro. Faz parte do livro, ele tá lá das boas lembranças, exatamente. Então, assim, essas experiências, meu, não tem nada que pague, assim, no fim das contas.